Então ela começa dizendo aqui, né, pra gente que o homem, uma vez, deixa eu ver, peraí, inequivocadamente, à mulher cabe uma importante cota de contribuição com a obra de Deus, tá? Oferecendo a sua sensibilidade e a sua inteligência em favor da vida. Muito a propósito é a afirmação do Espírito da Verdade, quando citou a tarefa delegada por Deus à mulher como mais importante que a do homem, uma vez que cabe a ela o conduzimento dos homens, dando-lhes as primeiras noções de vida. Tá? Então, gente, aí a Teresa de Brito já está lançando as bases do pensamento dela aqui, né, do pensamento dos espíritos a respeito dessa questão. Né? Já está deixando claro que a mulher, inclusive, é dada uma tarefa, uma missão mais importante que a do homem. Né? Inclusive, resgatando aquela questão que nós falávamos outro dia, da desvalorização que a mulher está tendo, né, vamos dizer assim, com relação ao seu próprio trabalho. Né? Por exemplo, cuidar de crianças, né? Cuidar dos filhos. Hoje em dia a mulher, em muitas ocasiões, ela desvaloriza a si própria, né? Desvaloriza por não entender a grandiosidade dessa missão. Então ela até não quer, por vezes, cuidar dos filhos. É mais bonito ir trabalhar fora, é mais bonito, né, em termos de status, ter o seu ganho, ter a sua liberdade, do que cuidar de crianças. Né? E isso os espíritos deixam muito claro que, embora não esteja sendo devidamente valorizado pela mulher, e também não pelo homem, né? Porque, na verdade, é a sociedade inteira que está padecendo dessa miopia, né? É muito importante, é extremamente importante, para que as crianças possam crescer realmente equilibradas emocionalmente, né? Equilibradas emocionalmente, tá? Então, hoje em dia a gente vê um descuido muito grande para com os filhos, um abandono do lar, né? Tanto pela mulher quanto pelo homem, né? E a gente vê essa dificuldade na estrutura dos filhos, né? A Suzana: eu gosto de cuidar do meu filho, mas não tenho condições de ficar em casa, infelizmente, né? Então, aí várias situações surgem, né? Inclusive a situação financeira, né, Suzana? E justificada ou não, em alguns casos justificada, em outros casos não, né? Porque às vezes até nem precisava. Tem muitos casos que a mulher nem precisava trabalhar, né? A Teresa de Brito, ela deixa muito claro, não sei se é nesse estudo de hoje ou em algum outro, ela fala assim: olha, se viável e oportuno, trabalhe fora. Se viável e oportuno. Às vezes é até viável, mas não é oportuno, não é a melhor hora. Às vezes até é oportuno, mas não é viável, tá? Então, se viável e oportuno, trabalhe fora, né? Conquiste os seus recursos, né? Aprenda uma profissão e tal, mas desde que não haja um abandono da tarefa que é a mais importante, que é estruturar emocionalmente, né, os filhos, né? E às vezes a pessoa sai com filhos pequenos, né, e acaba deixando uma lacuna, tá? Então aí cada caso é um caso, né? Ninguém está julgando aqui, mas nós estamos refletindo em cima do que ela está dizendo, né? Então seria mais importante até o trabalho da mulher do que o do homem, por ela conduzir, né, os homens, os seres humanos, no seu início de vida, né, no seu início de jornada, que é fundamental. Primeiros meses, pessoal, primeiros anos de vida são fundamentais. São fundamentais. Se forem negligenciados, nós podemos ter aí vários problemas, né? Podemos ter várias dificuldades psicológicas, né? Medos, inseguranças,
né? Conflitos diversos, né? Tá? Então nós podemos evitar, né? Aí ela diz assim: junto a seus filhos é que a mulher encontra as mais exuberantes oportunidades de avançar em espírito, para alcançar os campos luminosos do progresso pelos quais anela. Tá? A mulher, pela sua estrutura fisiopsíquica, sua estrutura física e psíquica, ela se realiza muito mais quando mergulha no papel de mãe, né? Quando ela não é apenas mulher, mas quando ela se permite vivenciar de fato o papel de mãe, tá? Porque às vezes a mulher ela é mulher, mas ela não quer propriamente vivenciar o papel de mãe. Às vezes até vem a ter filho, mas ela não entra de fato no papel de mãe. Seja por temor, né, por não saber lidar com esse papel, né, por impaciência, por ansiedade da parte dela, né, por não entender exatamente o que é esse papel de mãe. E a Joana de Anjos fala, olha, é junto aos seus filhos que a mulher encontra as mais exuberantes oportunidades de avançar. Né? É para a gente pensar, né, pessoal? É para a gente analisar. Por quê? Porque junto aos filhos ela pode exercitar o papel de mãe. E entrar nesse papel de mãe é exercitar um conjunto de sentimentos, um conjunto de experiências junto aos filhos que ela não tem nos outros papéis. O papel de esposa é um determinado, o papel de profissional é outro, tem outras exigências. O papel de filha é outro. Né? São vários papéis, mas que nenhum deles proporciona o nível de experiência, de oportunidade que o papel de mãe. Gente, a gente não vê os espíritos valorizarem o amor maternal, a gente vê aqueles espíritos, aquelas mulheres maravilhosas, né, que vêm buscar o espírito ali na reunião mediúnica, que vêm socorrer, né, aqueles espíritos caídos no erro. A gente não valoriza isso, a gente não acha bonito, mas isso não foi à toa que a pessoa se tornou assim. Foi vivenciando o papel maternal, aprendendo a ser mãe de uma criança, de duas crianças, de três crianças, aprendendo a ser mãe da humanidade. Né? Quando a gente expande o sentimento, agora não mais só para os filhos, mas aprende a ser mãe dos necessitados. É um exercício do papel maternal, pessoal. Tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Se as mulheres estão tendo essa oportunidade, nós não podemos desprezá-la. É muito mais importante do que aprender a ser a profissional X, é muito mais importante. Mas também podemos ser a profissional. Né? Ser viável e oportuno, quando der certo, quando surgir a oportunidade, quando as funções estiverem bem executadas no campo materno, busque também expandir a profissão e várias outras possibilidades que a gente tem, né? Mas o importante é que a gente não despreze esse papel maternal, né? No caso, as mulheres, né? A Suzana, minhas duas tias solteiras não quiseram ter filhos nem casar. Primeiro porque os rapazes... Bom dia, pessoal, quem está chegando aí, um abraço. Porque os rapazes eram sempre pobres. E aí elas escolheram e acabaram sozinhas. E é bem triste. Agora uma delas está com câncer e não tem quem cuide dela. Nem família, nem mãe, nem pai. Né? Então é lamentável essa situação, né, Suzana? Lamentável, né? Primeiro por não querer casar nem ter filhos, né? Segundo por só procurar pessoas que tenham recursos, né? Como se isso fosse garantia de sucesso, né? E não é, né? A pessoa procurar alguém que tenha recursos, né? Não é significado de felicidade, exatamente, né? Então, mas é o que você falou, escolheram, acabaram sozinhos, né? E um dos problemas é isso, né? A gente acaba
a gente acaba muitas vezes não, chegando ao fim da vida sem ter quem cuide de nós, não é? Porque é normal que a gente envelheça, é normal que a gente adoeça, e é normal também que a gente tenha criado uma rede de apoio, uma rede de carinho, porque é a paga, é a parte, é o reflexo daquilo que a gente fez na vida, né? Então existe uma resignação, existe um devotamento, a abnegação, mas também tem aquela contraparte, né? Eu acho bonito aquelas famílias, todo mundo ali ajudando o avô, ajudando a avó, né? Que construiu aquela família toda grande, mas também colhe o carinho do seu. Sempre tem alguém preocupado com o avô, com a avó, com a mãe, com o pai, né? Sempre tem alguém preocupado. Isso é o resultado do nosso desprendimento, né? Do nosso devotamento, né? Ah, Suzana, quando eu casei, meu marido estava desempregado. Hoje ele se esforçou e está bem, graças a Deus. Então, é isso aí, né? O que importa é que não seja o mais importante, né? Essa questão financeira, né? Não seja o grande problema, né? Mas seja o amor que a gente tem, né? A vontade de viver juntos, de vencer as dificuldades juntos, né? É isso aí. Não dá pra gente escolher a pessoa só pela conta bancária, né? Deixa eu pegar mais um trechinho aqui. Eu sei que esse é um assunto delicado, pessoal. Eu sei disso. Muitas vezes já estudei esse livro em grupos, né? Com pessoas de vários pensamentos diferentes. Eu sei que é delicado. Eu sei que uns e outros aí já ficam questionando. Mas não é bem assim, não sei o quê. Mas a gente está passando aquela visão que a gente está analisando o próprio pensamento da Teresa de Brito, né? E para ela ter escrito isso aqui, é pensamento abalizado aí e avalizado pelos espíritos superiores, né? Então vamos lá. Não obstante não possa a mulher prescindir da cooperação do companheiro no processo da orientação dos rebentos, salvo nos casos de provações impostas pela morte ou nas situações que a irreflexão haja gerado problemas irreversíveis, propiciando a sua solidão no esforço de dirigir a prole, é a ela, a mãe, que tocam graves compromissos, pois por sua contextura fisiopsicológica, ela guarda as potencialidades necessárias para a realização de seus abençoados mistérios. Tá? Então, novamente, ele está reafirmando aqui, né? A Florzinha está colocando, esta é a realidade da vida. Os espíritos superiores sabem o que nos aconselham, né? E é claro, a gente vai refletindo aquilo que nos serve, aquilo que a gente acha que não. Todos nós temos a capacidade de analisar, né? Então, olha o que ela está dizendo. Não obstante, não possa a mulher prescindir da cooperação do companheiro no processo da orientação dos rebentos. Então, assim, primeira coisa, a mulher não dispensa a ajuda do seu companheiro. A mulher não dispensa a ajuda, a cooperação do pai, do seu marido, né, do seu companheiro, do pai dessa criança, tá? Então ela precisa também. A gente sabe que são duas forças aí, masculina e feminina, que devem se unir para ajudar as crianças que nós temos responsabilidade, tá? Então ela não prescinde da cooperação do companheiro, tá? Quando o companheiro falta, nós vamos verificar alguns problemas. Nem sempre a mulher demonstra aquela energia masculina que o homem tem, que gera um respeito maior com relação aos filhos ali, né? Para que eles cresçam mais seguros e mais obedientes. Muitas vezes aquela força masculina ajuda nesse sentido, né? Enquanto a mulher é mais doçura, mais brandura, a firmeza do homem e tal, né? A mulher também pode exercer essa firmeza, mas nem sempre ela consegue sem a presença do
do pai, né? Do marido, né? Aval, ser mãe é um presente, mas quando passando por tormentos internos, não vemos assim. Por isso devemos olhar para dentro de nós mesmos e encontrar a paz interior para poder nos harmonizar com nossos filhos. Aí sim um arco-íris se forma eliminando tudo, né? A nossa visão, né, Val, frequentemente é contaminada já por tantas preocupações do mundo, tantas dificuldades, que a gente não vê às vezes com lucidez o nosso papel, tanto mulheres quanto homens, né? Nem sempre a gente enxerga com a lucidez necessária, né? Lucidez é essa que os espíritos enxergam, porque eles olham a gente de cima e analisam as casas, os casos, as famílias, as dificuldades, né? Que é o que ela está fazendo aqui, né? Exatamente. Então, ela diz assim, olha, salvo nos casos de provações impostas pela morte, a viuvez, por exemplo. De repente o pai de família lá morre, um acidente, uma doença, tal, ele falece. Então a mulher tem que dar conta sozinha, se for o caso, né? Ou nas situações em que a irreflexão haja gerado problemas irreversíveis. Tá? Então vamos pensar esse caso aí, né? Da irresponsabilidade, da irreflexão, né? Que haja gerado problemas irreversíveis. Às vezes a gravidez precoce, a pessoa está na adolescência, a irreflexão, né? Antes da atividade sexual ali, a pessoa não pensou direito, no calor da paixão, as provas de amor, não sei o que, e acaba surgindo o filho, né? Então, é uma irreflexão, né? É uma irreflexão, embora hoje seja tão normal, né? Mas é uma irreflexão, né? Daqueles envolvidos. E muitas vezes gerando problemas irreversíveis. O filho vem aí, nós temos que aceitar, nós não vamos abortar, jamais. Temos que aceitar, né? E nem sempre o casal vai conseguir viver junto, nem sempre o casal vai querer viver junto. Então cria um problema, muitas vezes irreversível. Ou então o rapaz nem fica sabendo, ou nem quer saber, se manda, e a mulher tem que... Mulher, moça, menina, dependendo, né? Acaba tendo que cuidar sozinha, né? Mas foi a irreflexão que gerou isso, né? Então... ela vai vivenciar a solidão no esforço de dirigir a prole, tá? Então, quer dizer, salvo nesses casos, tá, que vai gerar um problema aí, a família vai ter que ajudar, vai ter que assumir, né? A família vai ter que ajudar. Então, fora esses casos, né, que logicamente cabe a sociedade ajudar, a família ajudar, é a mãe que cabe, né, cuidar, né, o esforço, né, dirigir a prole, participar, cuidar, né, dos filhos. É a mãe que cabe esse grave compromisso. E mesmo quando tenha surgido a gravidez na adolescência e o pai não quis saber, a menina também precisa ajudar, e muito, porque ela é a mãe. Às vezes a gente vê assim, os avós acabam pegando a criança e a menina ou moça acaba continuando na sua vida irrefletida. Acaba continuando só pensando em passeio, em namorar e não sei o que. Daqui a pouco está lá de novo com outra criança, né? Por quê? Porque os avós deveriam, os pais no caso dela, né, as avós da criança, deveriam ter deixado mais ela cuidando do filho, do que deixar ela muito livre para acabar tendo outro, né? Para acabar novamente lançando mão da irreflexão, né? Então às vezes é preferível até ficar cuidando do filho, às vezes até tem que parar de estudar durante um tempo, né, para cuidar, mas às vezes é preferível do que a pessoa continuar naquela vida de imaturidade e daqui a pouco tá lá de novo com mais uma criança, né? E os avós, tadinho, cansados de tanto viver, de tanto trabalhar, já tem que ficar absorvendo, né, o papel que era
da filha, né, do marido dela, no caso quando ele nem está presente, que é um trabalho que exige muita energia, né, que exige muita disposição. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. É que a gente pegou um raciocínio aqui, então a gente tinha que terminar, né? A Maria, sim, ali é uma judiação, às vezes sem condição nenhuma, né? Acabam tendo filho, né, Maria? O Joel. Daí muitas vezes decidem pelo aborto, né? Verdade. A ONU estima em 6 milhões de abortos no Brasil por ano. Já pensou se confirmar esse número aí, hein, Joel? Que coisa triste. Já pensou se libera então, né? Pensou se libera o aborto? Uma coisa terrível, né? A Sil, transferem a responsabilidade para os pais dela, né? É lógico, os pais, por compaixão, piedade e tudo mais, vão ajudar. Principalmente quando a pessoa é muito nova, né? Vão ajudar, vão orientar, mas não podem absorver tudo. Não podem absorver tudo. Tá? Muito importante que não absorvam tudo, né? A Vitória aqui no Facebook ela está colocando, né? Ale, nesse caso da menina mãe, né? Está tendo uma oportunidade única de acertar os passos, exatamente. O mal, nesse caso, já é o próprio remédio. O mal, veja bem, tá? É lógico que ser mãe não é um mal, mas aqui no caso, o momento, né, que não é o mais propício, acaba sendo às vezes o remédio para fazer a pessoa acomodar um pouco. Às vezes, pessoal, até aquele espírito que está ali tumultuando a vida da menina, da moça, que está tumultuando, desequilibrando, fazendo com que ela seja muito irresponsável, não sei o que, e só festa, e às vezes droga, não sei o que lá, ele acaba reencarnando. E ela acaba se tranquilizando. É como se fosse uma armadilha que ele cria e ele acaba caindo na armadilha que ele mesmo criou. Porque ele fica levando a menina para lá, para cá, né, até explorando sexualmente aquela pessoa, até chega uma hora que cria-se aquele campo energético em função da vida sexual, né, do ato sexual, e ele acaba, a hora que ele vê, ele começa a adormecer, né, porque ele é o que está mais próximo da menina ali, ele começa a se ligar já ao corpo da menina. Daqui a pouco está lá nascendo. E para muitos e muitos casos, pessoal, é a solução. Porque aí aquela menina vai, na medida que já não tem mais aquele que estava tumultuando o seu pensamento, o seu sentimento, ele já está ali encarnado, né, localizado na sua casa ali, no berço, ela já não tem mais aquele tormento. Nós sabemos disso, os livros falam disso. Muitas vezes a pessoa está lá rodeada de espíritos necessitados. E aí reencarna um, reencarna outro, e ela vai se equilibrando mentalmente. Porque, às vezes, pessoal, era até uma candidata a internamento. É uma situação que muitas vezes vai significar a saída do desequilíbrio mental. Ela dá oportunidade a esses espíritos. Ela vai se melhorando em termos mentais, emocionais. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece aos montes, todos os dias no planeta, viu? Uma coisa que não dá pra gente desconsiderar, não, né? Joel, a liberação do aborto de anencefalo é porta para liberar todo tipo de aborto, é verdade. Nós não podemos deixar, né? Nós não podemos deixar essa visão de eugenia, né? Como se fala, essa visão eugênica, né? De querer deixar terminar a gestação apenas dos fetos saudáveis e, né? Esse pensamento de eugenia, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque frequentemente aquele que vem nessa situação de dificuldade, de malformação, ela vem já como oportunidade de reparação. Oportunidade de reparação, tá?
Então, é o espírito, muitas vezes no passado suicida ou criminoso, que vem tentando reparar o seu perispírito. Então vão ocorrer essas gravidezes aí mais difíceis e uma má formação, tá? Mas que são tentativas de retornar ao equilíbrio do perispírito. Tá? Então, às vezes, o espírito suicida, por exemplo, nas outras encarnações, ou em alguma encarnação, ele vai precisar de várias tentativas para retornar ao equilíbrio do perispírito. Tá? Agora, se a gente acaba com essas tentativas, aí a gente dificulta o processo de retorno ao equilíbrio, né? A Maga está dizendo, a gravidez precoce às vezes é a forma que a espiritualidade acha para frear um pouco o comportamento da pessoa, para se melhorar. Exatamente. Né? Aquilo que a gente vê como sendo um mal, na verdade já é o próprio remédio. É o remédio que a pessoa precisava, né? Para acomodar um pouco, para equilibrar um pouco a situação. Né? Às vezes a pessoa está tão estorvada, tão, né, alucinada pelas presenças que estão em torno dela, que só mesmo eles materializando-se através da gestação é que ela consegue se equilibrar. Né? É uma materialização de 9 meses. Né? Aval. Eu vi uma menina no Facebook chamada Vitória, que é anencéfala, mas está sorrindo de uma forma tão linda, iluminada. Né? Então. É o espírito que está feliz, mesmo com dificuldade, está feliz por poder saldar as suas dívidas, reajustar-se, né? Viver uma família amorosa. Né? Florzinha, Lê, eu compartilhei uma foto de uma menina sem cérebro sorrindo para o pai, muito amada, muito querida. Então, é isso aí, né, Flor? Talvez seja a mesma que a Val está dizendo, né? Joel, a quantidade de espíritos querendo reencarnar é tão grande que toda porta aberta, a oportunidade é usada, né? É usada de uma forma racional, né? Cada um tendo a experiência que necessita, né? De uma forma racional, né? Conforme a lei de ação e reação, né? Então ela falava, né? A Teresa de Brito aqui, né? Deixa eu ver aqui. É a ela, a mãe, que tocam graves compromissos, pois, por sua contextura fisiopsicológica, ela guarda as potencialidades necessárias para a realização de seus abençoados mistérios. É a mãe que cabe amamentar, e muitas fogem de amamentar, porque o seio isso, o seio aquilo, e vai cair o seio, não sei o que, né? Embora existem várias justificativas para se amamentar por ser saudável para ela e para a criança, mas às vezes por vaidade, né? Tem uma série de problemas, é um assunto muito amplo isso aí, né? A menina, a moça, né? Mesmo o adulto às vezes não quer perder o corpo adolescente. Esse é um dos maiores problemas. Eu até fiz uma pesquisa uma vez no curso de psicologia, que era justamente isso. Essa questão da gravidez, aí, a perda do corpo adolescente. Às vezes a gente cresce, amadurece fisicamente, mas continua emocionalmente ainda imatura, né, a mulher. E ela não quer perder o corpo adolescente. Como é que é o corpo adolescente? É o corpo bonitinho, o corpo, né, ajeitadinho e tal. E a pessoa se apega por materialismo, por vaidade, né, por excesso de apego à matéria, não quer perder o corpo adolescente. Tá? Então, isso é muito ruim, porque o corpo adolescente, a beleza do corpo adolescente, deve ceder à função da maternidade, que é superior à simples questão do corpo, da beleza do corpo adolescente. Vamos pensar assim, né? Então deve ceder à função da maternidade, que é mais importante. Assim como a força do homem, né? A vaidade, a energia do homem, que antes era utilizada só para o esporte, ou só para
né? As demonstrações de poder, das vaidades do homem também deve ceder ao trabalho, deve se desgastar no trabalho também, para prover a família, né? Os filhos, a esposa. A beleza, dizem os espíritos, né, na obra do André Luiz, né, a beleza do homem, a beleza da mulher deve ceder à maternidade. E a força do homem deve ceder ao trabalho. Né, deve servir ao trabalho. Então as coisas vão se ajustando quando a gente percebe essa necessidade. Tá? Mas quando a vaidade é muito grande, né, o apego à beleza do corpo é muito grande, aí a pessoa não percebe a importância que é ceder essa beleza à oportunidade da função materna, né? Da vivência da maternidade. Então vejam que passa também pelo corpo da mulher, passa pelo corpo também, né? Como que ela lida, né, com o próprio corpo, né? O Joel, até porque alguns homens ficam indiferentes com relação à mulher depois de terem filhos, né? Pode acontecer do homem também não lidar bem com a perda da beleza da mulher, né? O homem quer que a mulher sempre fique criança, né? O homem quer que a mulher nunca amadureça, né? No sentido físico. E a mulher quer que o homem amadureça. A mulher anseia que os homens amadureçam, né? E o homem não quer que a mulher, né, se torne mãe, muitas vezes, pela perda, né, da beleza física. Se bem que não necessariamente, né, pessoal? É lógico que muda o corpo da mulher. A Joana de Anges, ela diz que... ela diz no livro Encontro com a Paz e a Saúde, né? Encontro com a Paz e a Saúde, ela fala como fundamental a experiência maternal. Fundamental. Porque provoca algumas alterações hormonais, biológicas, né, no corpo da mulher, que colocam ela numa situação muito boa. São modificações que vão permanecer, são ganhos emocionais. É uma mudança biológica, biopsíquica, vamos dizer assim, que ocorre com ela, que vai ajudá-la a vida inteira, o resto da vida. Tá? Então a possibilidade da gestação vai provocar mudanças que vão acrescentar muito à mulher. E ela fala assim, olha, não apenas a maternidade biológica, tá? A maternidade através da adoção também. E ela vai citando os hormônios envolvidos, né, as mudanças que vão havendo no corpo da mulher, no psiquismo da mulher, tá? Mesmo no caso da adoção. Certas substâncias que são mobilizadas no corpo feminino, mesmo no caso da adoção. Mas por quê? Porque ela está se dispondo, mesmo que não seja através do seu corpo, ela está se dispondo a vivenciar o papel de mãe. Mesmo que não seja através dela. Veja bem, por uma impossibilidade dela, né? Não por ela se negar, porque ela não quer abandonar o corpo bonitinho, né? Mas por uma impossibilidade que ela tenha, né? Então, mesmo assim, existem mudanças no seu corpo que muito ajudam a mulher, tá? Para que ela tenha uma vida mais saudável, mais equilibrada, né? Então é bem importante isso aí, né? O Dudu, o caso de uma mulher adotar um filho e poder amamentar por causa de processos hormonais. Então, pode acontecer, né, Dudu? Pode acontecer, até isso, né? Pode acabar acontecendo, sim. Não necessariamente, mas pode até vir a acontecer, né? Existem casos que isso realmente houve, né? A maga, então, nesse caso, o homem não ama essa mulher, e sim apenas uma grande vaidade de querer sua aparência, e não sabe amar a essência dessa mulher, que é o que traz dentro de si, do seu coração. Isso vale tanto para a mulher ou para o homem. Isso mesmo. Esse é o problema, né, maga? Justamente, você pegou justamente no ponto aí.
tá? Onde é que está o amor verdadeiro? Então a gente tem amado muito o corpo, não é? Tanto mulheres como homens, a gente tem amado muito os corpos, né? E o espírito tem sido relegado a segundo plano. Esse é um dos grandes problemas, tá? Então negligencia-se a essência que nós somos. Nós não somos um corpo. Então é daí que o Espiritismo justamente ele entra com uma proposta diferente, né? Que muito nos esclarece, dizendo, olha, nós não somos corpos, nós estamos em corpos. A ciência ainda não pensa desse jeito. Para a ciência, infelizmente, em termos gerais, nós somos um corpo que pensa, né? E para o espiritualismo, para o espiritismo, nós somos um espírito que usa um corpo. É o espírito que pensa, é o espírito que sobrevive à matéria, né? E ele deve ser mais importante do que o corpo, embora nós não negligenciemos também o corpo, a importância do corpo, né? A Maria Lê, ela pode até vir a engravidar com seu gesto de amor. Pois é, isso é uma das coisas que acontece com frequência, né, Maria? E a explicação está justamente nisso que a Joana fala, né? Porque as mudanças muitas vezes são tão positivas pelo gesto de amor, pela caridade, né? Pela mudança biopsíquica da mulher que está adotando, da mulher e do homem, tá? Porque o homem também acaba entrando nessa vibração, nesse ato de amor, e gera-se o campo necessário, a mudança orgânica, tanto na mulher quanto no homem. A gente viu o caso lá do Segismundo, lá no livro Missionários da Luz, que o Adelino, ele matava os agentes procriadores, né, na bolsa seminal lá, ele matava os espermatozoides já dentro da bolsa seminal, porque ele não queria aceitar o Segismundo reencarnando na casa dele, através da esposa dele, da Raquel. Então veja como o homem também interfere nesse processo, né? Nem sempre é a mulher, o homem também, às vezes por uma má disposição emocional, espiritual, ele pode também anular suas funções procriadoras, né? A mulher também tem todos os recursos para não gerar, se ela não quiser de fato. Se ela não aceitar, ela tem todas as condições de frustrar a reencarnação daquele espírito, né? Então, tem que haver essa aceitação, tá? Mesmo inconsciente, né? Tem que haver essa aceitação. Então, quando a pessoa adota, ela está se dispondo de fato a amar. E isso muito auxilia o seu organismo, tanto a mulher quanto do homem, e faz com que vençam bloqueios, limitações, dificuldades, né? E possam então experienciar agora através do próprio corpo, né, a maternidade, tá? Então é uma experiência realmente muito importante. Então muitas engravidam depois de adotarem, né, Silvia? Então é isso aí, né? A atitude amorosa, né, acaba ajudando. Então vamos pegar mais um trechinho aqui. Hoje o assunto está rendendo, né? É que é um assunto muito importante. Não dá pra gente passar assim a toque de caixa, né? Não dá pra gente passar correndo, porque senão a gente corre o risco até de ser muito superficial na nossa análise e dar muita margem à contestação. Contestação justa, aliás, né? Se a gente abordar de uma forma muito superficial, né? Vai parecer até leviano da nossa parte, né? O Dudu, na TV essa semana passou uma mãe que já tinha 2 filhos e que queria adotar uma menina, só que ela tinha mais 2 irmãos, e já grandes. Os pais adotivos receberam com muito amor os 3 irmãos com felicidade. Muito emocionante ver aquilo. Pois é, capacidade de amar, né, Dudu? É admirável mesmo, né? A pessoa abrir as portas para tamanha ação, né, de amor, né? Muito legal. Aí a Teresa diz assim, né? Vivendo numa época de contestação e desencontros éticos,
na qual a figura feminina tem sido explorada de absurdas formas, desde a exibição do nu comprometedor, geratriz de conúbios mentais deletérios, até as ideologias libertárias e fascinantes, que se lhe apontam caminhos novos de poder e independência, quase nunca mostram roteiros de equilíbrio ou sensatez, pelos quais possa caminhar com segurança. Né? A gente estava falando do corpo da mulher, né? De ceder a beleza à função materna, mas não só a questão do corpo. Né? A questão da liberdade da mulher. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser livre, eu quero poder passear muito, ir para lá, ir para cá, ficar com quem eu quiser, não quero me prender a compromissos, não quero, né? Não quero me casar, não quero ser mãe, porque eu não quero perder a vida que eu tenho. Às vezes a pessoa ganha bem, tem a vida que pediu a Deus, né? Viaja para cá, viaja para lá, coloca as fotos no Facebook, todo mundo acha lindo, uma maravilha, né? Ah, maravilha, né? Só que o tempo vai passando, vai passando, e a essência da vida vai se perdendo. Né? A importância da vida, o valor do tempo, e a gente não vê aqui a passeio. Embora os passeios possam ser muito importantes para nós, a título de refazimento, a título de, né, até de sentirmos gosto em viver, de nos alegrarmos. Mas a gente pode passear com a família também, ó, gente. A gente pode passear com a família também, tá? Tá certo que a gente vai ter que aguentar choro de criança, vai ter que... Não é? Aquela história, né? Família a família. Não é? Mas, gente, faz parte. Se a gente quiser ver as borboletas, nós temos que lidar com algumas lagartas, não é? Então a gente tem que, se a gente quiser se a gente quiser vivenciar a parte boa da família, nós vamos ter que lidar com as partes complicadas também, né? Da experiência conjugal, da experiência da maternidade. Tudo tem o seu lado desafio, o seu lado dificuldade, mas também tem um ganho. Vale a pena, né, Sil? Tem um ganho muito grande. Em termos afetivos, tá? Existe um ganho muito grande. A gente tem que pagar o preço, tudo tem um preço. Ficar sozinho também tem um preço. E às vezes é alto o preço. Né? Essa liberdade. Gente, liberdade. Né? O que é realmente liberdade? Muitas vezes nós estamos supostamente livres, mas estamos presos ao erro. Porque quando estamos perdendo tempo, quando estamos desvalorizando oportunidades, nós estamos livres, entre aspas, mas presos ao erro. Muitas vezes quando a gente está ali preso a certas situações, preso a um casamento até que está difícil, filhos complicados, mas a gente está livre porque a gente está fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. A gente está em meio a dificuldades, mas em termos de consciência, nós estamos na boa luta. Isso ninguém nunca vai tirar da gente. A tranquilidade de consciência de estarmos fazendo o que nos é possível. Talvez não tendo uma vida dourada, uma vida livre para a gente fazer o que a gente queira. Mas a gente está fazendo o que precisa, o nosso dever. Tá? Então isso não tem nada que pague, né, pessoal? Não tem nada que pague. O Dudu, e tudo começou com a Leila Diniz, Brigitte Bardot e a liberalidade do corpo feminino, enfim, está aí para todos verem, as crianças sobrevivendo a isso tudo, e a vida segue, né? Existiram muitas mudanças nessas últimas décadas, e muitas positivas, né? Só que são liberdades, né, que a gente não pode transformar em liberalidade, né? Como ela estava dizendo ali, o nu comprometedor, né? O nu comprometedor gerando conúbios mentais deletérios. O André Luiz fala no final ali do Evolução em Dois Mundos, né? Que nós vivemos socialmente num verdadeiro caldo psíquico
em que o exibicionismo e essa sensualidade transborda das pessoas e acaba virando um condicionamento pensar de modo sensual, pensar, se mostrar de modo sensual, e a gente acaba ficando mergulhado nesse caldo psíquico em que todos se exteriorizam suas forças sexuais, né, de uma forma desequilibrada. Então, né, tem quem exponha o nu, tem quem compre o nu, né, e aí vai vivendo nesse conúbio mental de baixo teor, né? Não é porque o corpo é feio, porque não, a questão não é essa. O corpo é bonito, né? É divino, é sublime. O templo, né? Jesus chamou de templo. Mas a questão é que nós somos mais do que animais hoje em dia, né? Nós não somos mais animais no estrito significado da palavra, né? Nós somos seres racionais e caminhando para uma vivência espiritual mais elevada, né? Então a gente não pode mais ficar vivendo a maneira dos índios, a gente não pode ficar mais vivendo a maneira dos primatas, a maneira dos povos primitivos, né? Já se espera um pouco mais de nós, né? Acho que essa que é a questão. A Muriel está dizendo: eu gostaria muito de ser mãe, porém a luta diária que eu sei que vai me esperar, o que vai me esperar me assusta, me desencoraja, talvez seja por egoísmo, mas não tem outra opção. É uma questão para você pensar, né, Muriel? Muitas pessoas deixam de ser mãe por medo. Muitas têm medo de não dar conta, né? São vários medos que surgem, né? São vários medos que surgem. Então, nós precisamos superar inseguranças, né? Superar medos, superar bloqueios. Todos nós temos. Eu já ajudei muitas pessoas a superar essas dificuldades, né? Tratamentos, né? Terapias, tal. Muitas até que tinham já cometido aborto e aí tinham medo de não conseguir, tinham culpa, insegurança, né? E aí a gente tem que ir trabalhando no sentido de recuperar, né? Mas a gente sempre tem opção. Se o nosso corpo está bem, né, a gente tem que ver se o nosso psiquismo, o que está ocorrendo conosco, quais medos são esses, quais inseguranças são essas, né? Então a gente tem que trabalhar, porque dar ouvidos à insegurança não é legal, né? Nós cultivarmos medos, cultivarmos inseguranças não é bom para a gente, né? Não é bom para a gente. Não são bons conselheiros para a gente, né? Então nós precisamos pensar e tratar, né? Aquilo que for problema dentro de nós, é bom a gente procurar ajuda, né? O Joel, lê rapidamente: o que aconselhar para quem já abortou? A gente tem que trabalhar frequentemente, né, Joel, no sentido de fazer a pessoa superar a culpa, né? E superar a culpa está intimamente relacionado com rever o significado da maternidade, né? A possibilidade de amar, que ela tem condição, né, de se recompor perante a vida, né? Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele se regenere e viva. O aborto é um assassinato, é um crime, mas cuidar de crianças, ajudar creches, ajudar em trabalhos assistenciais, cuidar, participar de grupos de gestantes, orientar para que outras não façam aquilo que ela fez. E por fim, se Deus permitir que possa ser mãe, que ela seja mãe, né? Se ela tiver essa possibilidade, né, não tiver comprometido o seu organismo, que ela seja mãe, né? Porque vai ser a melhor forma. E às vezes aquele espírito que não pôde reencarnar da primeira vez, agora ela dará a oportunidade. E ele será muito grato a ela, tá? Nós sempre teremos oportunidades de refazer o nosso caminho, os nossos caminhos, tá? O importante é a gente não ficar preso ao passado, né? O importante é a gente não ficar preso aos erros. É a gente levantar a cabeça e se decidir por amar. Isso é o mais importante de tudo, né? E Deus nos dará todas as possibilidades para nós nos refazermos, tá, Joel? Pessoal, eu tenho que atender agora, já 9 horas, tá?
Então, obrigado pela presença, desculpe qualquer coisa aí, tá? Mas tudo que a gente está falando aqui é no sentido de ajudar, conforme o que a gente tem vivido, né? E conforme o que a gente conhece. Então, se não bate muito às vezes com o pensamento de um de outro, nos perdoe, tá? Mas nós respeitamos aí todas as formas de pensar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.